depois do segundo ano de vida, quando a gente já começa a falar, encadear o pensamento, o raciocínio e legendar as imagens. Aí entram as consoantes. Né? Aí a fala, ela se torna, primeiro, uma manifestação dos instintos, como a gente já fazia quando era bebê, mas agora uma manifestação da nossa mente racional pensante. Então, eu acho que nós, de uma maneira geral, nós fomos educados de uma forma equivocada lá pela tia da escola, porque ela não nos ensinou o alfabeto, o primeiro alfabeto, que é o alfabeto sonoro. A gente já entrou direto no estudo do alfabeto gramatical e a gente perdeu a noção que as palavras são primeiramente sons. Então a gente aprendeu o alfabeto assim: A, B, C, D, E, F. E isso não existe. O que existe é o A, o B, o S, o D, o F, que se conjugam com as vogais e vão fazendo então o B, o C, o D. Que são os nomes daqueles sons, né? São os nomes dos sons, exatamente. Então, para a gente articular a voz, primeiro a postura das vogais, saber mexer a língua certinho nas consoantes. E agora vamos ver o tom da voz. Nós temos 3 vozes, assim como nós temos 3 territórios emocionais, nós temos 3 vozes que correspondem a esses territórios. Então nós temos a voz do território de base, que é a voz do bicho. Então essa é uma voz de comando, é uma voz que ela vai para o grave. Olha só, arrume seu armário. Eu não quero mais saber disso. Você entendeu? Ok? Ok. Depois nós temos a voz no território do tronco, da leveza, que é uma voz para os assuntos do cotidiano. É uma voz, assim, das conversas normais, que é essa voz aqui que eu estou falando com vocês, que é a voz no tom médio. Aqui eu dou informações, aqui eu dou endereços. É a voz, basicamente, da quinesfera. Certo? Certo. Depois eu tenho a voz do território da flutuação e que corresponde à voz do espaço da intimidade, que é uma voz aerada, que é uma voz mais doce. Preste atenção, não é cantar, não é dizer é aerar, mas sempre no seu tom médio de voz. É o seu tom médio que vai para o grave, que vai para o meio e que vai para cima. Não é levar a voz para o agudo ou baixar a voz. Não, é o seu tom médio de voz. E como que a gente acha o tom médio da nossa voz? Dizendo que a palavra é reflexiva, né? Então você diz em seguida você diz teu nome e ouve. Então, Maria Pia. Esse é meu tom médio. Thaís. Só faria. Isso aí. Aline. Esse é o seu tom médio, ok? Então, eu uso a voz no território de base, no tom, a voz grave, para nomear os instintos, para dar comandos e também para palavras, para nomear imagens pesadas. Então, por exemplo, uma bigorna de ferro. Eu não posso dizer uma bigorna de ferro. Não, é uma bigorna de ferro, porque ela é pesada. Uma jamanta, um caminhão enorme. Certo? Certo. Aí eu uso a voz no tom médio para conversas coloquiais. Por favor, me dá um café? Quanto é? Ah, sim, eu vou. Ah, onde você mora? Eu moro na rua tal. Como é seu nome? Todo esse papo coloquial é voz do meio.
E a voz aerada fica uma voz macia, uma voz de intimidade, é uma voz de afeto. E é uma voz para coisas pequenas, de peso leve. Então, pontinhos de luz, seus lindos olhos. E daí a gente modula o nosso discurso com as 3 vozes. Então, pega um texto e marca com uma caneta. Pinta as cores. Porque senão você vai falar o seu discurso todo num tom de voz só e fica chato. Uma outra coisa é a projeção da voz no espaço. A gente acredita que projetar é gritar, mas gritar é gritar e projetar é projetar. Então, a mesma coisa das 3 bolas de espaço, eu preencho as 3 bolas de espaço com a minha voz. Então, o espaço interno é minha voz no espaço interno, mas mais para fora. Não é que eu estou no espaço interno, aí eu vou falar para dentro. Não, eu continuo articulando, mas no espaço interno. Agora eu projeto a voz, eu cubro a quinesfera com a voz. Só de eu visualizar a minha voz cobrindo a quinesfera, ela já foi mais. E no espaço do desejo, eu projeto a voz, cobrindo o espaço do desejo, além da quinesfera. Sem esquecer que a voz, o que ela ressoa para frente, ela tem que ressoar para trás. Senão a gente vira um cenário. Então, ressoar a voz no espaço interno, frente, laterais e trás, na quinesfera, e no desejo também, falar pelas costas. Um outro ponto importante de ser conscientizado na nossa fala é o ritmo, né? E o ritmo, ele inclui a pausa, né? A pausa, eu acho que ela é uma mudança de imagem. Não é bom ir pelas pausas gramaticais, sabe? Pela pontuação, mas sim pela pausa da sua respiração. Eu estava atormentada, mas de repente ele me ligou. Então, eu estava atormentada, é um sentimento, é uma imagem, mas de repente ele me ligou, é outra imagem. Então a pausa, ela é o tempo da pessoa passar de uma imagem para outra. Então, se a gente começa a raciocinar em termos de imagens, e esquece toda essa informação do alfabeto gramatical que nos foi ensinado, a gente começa a modular melhor o ritmo da nossa fala. E eu tenho um truque que eu acho que funciona muito, que eu queria ensinar para vocês. Uma coisa que é tiro e queda para você modular o ritmo do seu discurso, aprender a não atropelar as palavras e nem ser muito pausado. Você pega o que você vai falar e finge que está falando no celular. Quando a gente está falando com uma pessoa no telefone, a gente não tem o tempo que a gente espera o outro falar não é? O que é isso? É a pessoa dizer, tô te entendendo. Prossiga, tô te entendendo. E quando a gente está falando no telefone e a pessoa fica muda, não diz o ou a gente fala, alô, né? Tô ouvindo? Tá me ouvindo? Tem alguém aí, não é? Porque a gente precisa dessa informação.